Você já se perguntou por que alguns casamentos parecem desmoronar do nada? Duas pessoas que se amavam profundamente, que construíram uma vida juntas, que fizeram promessas diante de Deus, e de repente, tudo começa a ruir. Brigas sem sentido. Frieza inexplicável. Uma sensação estranha de que algo invisível está separando o que Deus uniu. Você já viveu isso? Você conhece alguém que viveu? Eu preciso te contar uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga o seu casamento para sempre. Durante anos eu fui parte de algo que a maioria das pessoas nem acredita que existe. Eu estava do outro lado. Eu era uma das responsáveis por destruir o que você mais ama. E hoje, com a graça de Deus, eu estou aqui para revelar tudo, cada estratégia, cada mentira plantada no coração de maridos e esposas. Mas mais do que revelar as trevas, eu preciso te mostrar algo que abalou as estruturas do reino que eu servia. Uma única forma de orar, que quando um casal pratica juntos, se torna impossível de ser atacada pelas forças das trevas. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos espirituais. E o que aconteceu naquela noite destruiu o nosso grupo de bruxas por dentro. Não é teoria. Não é religião superficial. É um testemunho que eu carrego com o peso de quem esteve nas sombras e foi encontrada pela luz. Se você é casado, preste atenção em cada palavra que vem a seguir. Se você conhece alguém cujo casamento está em crise, compartilhe esse vídeo agora, mesmo antes de continuar assistindo. Porque o que eu vou revelar aqui pode ser exatamente o que estava faltando. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários: eu creio no poder da oração. Quero ver quantas pessoas estão prontas para receber essa revelação hoje. Eu não vou te pedir para confiar em mim de imediato. Eu sei que o que vou contar soa impossível para muitos. Mas eu preciso que você ouça até o fim, porque cada detalhe que vou compartilhar foi vivido por mim, sentido por mim, e mudou a minha vida de uma forma que nenhuma palavra consegue descrever completamente. Eu cresci em uma família onde o mundo espiritual não era algo distante. Desde pequena, eu via coisas que outras crianças não viam, sentia presenças que adultos ao meu redor ignoravam. E foi justamente por causa dessa sensibilidade que eu fui recrutada ainda jovem para um grupo que operava nas sombras. Um grupo que eu, naquela época, achei que me daria poder, proteção e pertencimento. Por mais de uma década, eu fiz parte de uma rede de feitiçaria que atuava de forma organizada, estratégica e implacável. Não era algo desorganizado ou amador. Era uma estrutura com hierarquia, com líderes, com reuniões regulares e com missões específicas. E a nossa missão principal, aquela que eu descobri ser o centro de tudo, era destruir casamentos. Não casamentos quaisquer, casamentos escolhidos, casamentos que carregavam um propósito espiritual. Famílias cujos filhos, se criados em um lar íntegro, poderiam se tornar homens e mulheres que fariam diferença no reino de Deus. Nós sabíamos disso antes que essas crianças nascessem. O mundo espiritual enxerga o potencial de uma vida muito antes do mundo natural perceber qualquer coisa. E eu ajudei a destruir muitos desses lares. Eu participei de ataques que resultaram em divórcios, em traições, em depressões profundas, em filhos perdidos nas drogas, em mulheres que passaram anos sem entender por que a vida havia desmoronado. Eu carrego isso. Eu carrego o peso de cada família que foi afetada pela minha atuação naquele tempo de trevas. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, permitiu que eu chegasse ao limite. Permitiu que eu me deparasse com algo que o nosso grupo não conseguia explicar, não conseguia combater e não conseguia ignorar. E foi esse encontro com um poder que ultrapassava tudo que eu conhecia que começou a quebrar algo dentro de mim. Eu não estou aqui para ser herói de nenhuma história. Eu estou aqui porque fui mandada pelas trevas para destruir. E fui alcançada pela luz de um jeito que eu não pedi e não esperava. E o mínimo que eu posso fazer agora é contar a verdade sobre o que eu vi, o que eu senti e o que aconteceu quando nos deparamos com um casal que orava de um jeito que nós nunca tínhamos enfrentado antes. Para entender o que aconteceu naquela noite, eu preciso primeiro te explicar como o mundo espiritual funciona por dentro. Porque a maioria das pessoas ora, vai à igreja, lê a Bíblia, mas não tem ideia de como as coisas acontecem no plano invisível. E o inimigo usa exatamente essa ignorância como porta de entrada. No grupo em que eu atuava, nós tínhamos algo que eu só consigo descrever como uma visão espiritual ativa. Nós enxergávamos lares,
Enxergávamos casamentos, víamos o que acontecia dentro de uma casa não pelos olhos físicos, mas por uma percepção espiritual que nos permitia monitorar, avaliar e atacar. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse uma camada invisível. E nós tínhamos acesso a essa camada de uma forma que a maioria das pessoas nem imagina ser possível. Eu me lembro da primeira vez que fui enviada para observar um casal. Eu tinha acabado de entrar para o grupo há poucos meses. A líder do nosso círculo, uma mulher de cabelos brancos, que carregava décadas de experiência naquele mundo, apontou para mim durante uma reunião e disse: "Você vai aprender como se destrói um lar por dentro." Naquela noite, ela me ensinou algo que jamais esqueci. Ela disse que todo casamento tem uma estrutura espiritual, e que essa estrutura tem pontos frágeis. O primeiro ponto frágil é a comunicação. Quando um casal para de conversar de verdade, uma brecha se abre no campo espiritual deles. E por essa brecha, nós podíamos trabalhar. Plantávamos pensamentos. Sussurrávamos dúvidas. Transformávamos silêncios em ressentimentos. O segundo ponto frágil é a intimidade. Não apenas a intimidade física, mas a intimidade emocional e espiritual. Quando um casal se distancia emocionalmente, quando cada um começa a viver em seu próprio mundo, dentro da mesma casa, a cobertura espiritual daquele lar começa a enfraquecer. E um lar espiritualmente enfraquecido é um alvo fácil. O terceiro ponto frágil, e esse era o mais explorado pelo nosso grupo, era a oração. Ou melhor, a ausência dela. Nós monitorávamos casais e identificávamos aqueles que haviam parado de orar juntos. Quando um casal abandona a oração em comum, mesmo que cada um ore individualmente, algo muda no campo espiritual daquele casamento. É como se um escudo fosse retirado. E quando esse escudo some, nós agíamos com muito mais facilidade. Eu vi casamentos destruídos em semanas. Não por falta de amor, não por incompatibilidade, mas porque as portas espirituais estavam abertas, e ninguém dentro daquele lar estava ciente disso. Eu vi maridos que nunca pensariam em trair suas esposas serem dominados por pensamentos que não eram deles. Eu vi mulheres doces e dedicadas serem tomadas por uma amargura inexplicável, que elas mesmas não conseguiam entender. Eu vi filhos sendo usados como instrumentos de divisão dentro do próprio lar. E o pior de tudo é que na maioria das vezes, ninguém percebia de onde aquilo estava vindo. O casal brigava e achava que o problema era o outro. A família se destruía. E todos achavam que era culpa da pressão financeira, do estresse, da rotina. Mas no plano espiritual, a causa era outra. Havia uma intenção por trás de cada conflito. Havia um plano traçado para aquela família, antes mesmo que a primeira briga começasse. Foi nesse contexto que eu aprendi a enxergar o casamento de uma forma completamente diferente do que a maioria das pessoas enxerga. Um casamento não é apenas uma relação entre duas pessoas. No plano espiritual, um casamento é uma fortaleza. E como toda fortaleza, ele pode ser protegido, ou pode ser invadido, dependendo do que acontece dentro dele. Mas havia um tipo de casal que nos causava um problema sério. Um tipo que, quando nos deparávamos, mudava completamente a dinâmica de qualquer missão. Eram os casais que oravam juntos de forma consistente, com conhecimento, com autoridade e com fé real. Não apenas uma oração rápida, antes de dormir. Não apenas uma bênção antes da refeição, mas uma oração profunda e estratégica, onde os dois estavam genuinamente unidos diante de Deus. Esses casais eram diferentes, e foi um casal assim que nos colocou diante da maior derrota que o nosso grupo já havia sofrido. Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque o que vem a seguir vai exigir que você esteja completamente desperto para entender a dimensão do que aconteceu. Foi numa reunião de madrugada que tudo começou. Nossa líder havia convocado o grupo com uma urgência que eu raramente tinha visto nela. Ela era uma mulher que raramente demonstrava emoção. Décadas naquele mundo a tinham tornado fria, calculista, quase mecânica nas suas ordens. Então quando eu cheguei àquela reunião e vi a expressão no rosto dela, alguma coisa dentro de mim soube que aquela noite seria diferente. Ela apontou para um casal, não com o dedo, com a mente. No plano espiritual, ela projetou a imagem deles diante de todos nós, como se estivesse abrindo uma janela para dentro da vida daquelas duas pessoas, um homem e uma mulher. Simples, aparentemente.
Moravam numa cidade do interior. Ele era pastor de uma congregação pequena. Ela era professora. Não tinham riqueza. Não tinham fama, mas havia algo ao redor deles, que eu não consigo descrever de outra forma, senão como um brilho, uma espécie de peso espiritual, que aquele casal carregava. A líder disse apenas: esse casamento precisa acabar antes do final do mês. Ninguém perguntou o motivo. Nós nunca perguntávamos. Mas eu, naquela noite, senti algo estranho, uma resistência interna, que eu não sabia nomear. Como se algo dentro de mim soubesse que aquela missão seria diferente de tudo que eu já havia feito antes. A primeira tentativa aconteceu naquela mesma madrugada. Fui enviada sozinha, para observar e iniciar o trabalho de fragmentação mental no marido. Era uma técnica que eu dominava bem. Você se aproxima no plano espiritual, enquanto a pessoa dorme, e começa a sussurrar pensamentos que parecem vir da própria mente dela. Dúvidas sobre a esposa, memórias distorcidas de situações antigas. Pequenas fagulhas que, com o tempo, se tornam incêndios dentro do casamento. Quando me aproximei da casa deles, a primeira coisa que percebi foi o som. No plano espiritual, Sanstin peço. E de dentro daquela casa saía um som, que eu só consigo descrever como algo vivo. Uma adoração suave, quase sussurrada, que preenchia o ambiente de uma forma que tornava o ar ao redor da casa diferente. Mais denso, mais pesado para mim. Entrei mesmo assim, e o que vi me parou completamente. Os dois estavam dormindo, mas a Bíblia estava aberta sobre a mesa de cabeceira. Um pequeno aparelho reproduzia cânticos de adoração, em volume baixo. E no plano espiritual, aquela adoração estava gerando luz. Não uma luz decorativa. Uma luz que queimava, que tornava cada passo meu dentro daquele quarto um esforço enorme. Mesmo assim, me aproximei do marido e comecei o trabalho. Plantei o primeiro pensamento: ela não te respeita do jeito que deveria. Comecei o segundo: você não sabe tudo que ela guarda de você. Iniciei o terceiro pensamento, o mais perigoso de todos, aquele que transforma a admiração em suspeita. Foi nesse momento que a esposa acordou. Não fisicamente, espiritualmente. Eu vi o espírito dela se levantar dentro daquele quarto, com uma autoridade, que me fez recuar instintivamente. Ela não gritou, não entrou em pânico. Ela simplesmente abriu a boca e disse com uma calma, que até hoje, me arrepia quando lembro: todo espírito, enviado para atacar este casamento esta noite, eu te repreendo. E te expulso, em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu em seguida não tem explicação natural. A palavra Jesus saiu da boca dela como se carregasse peso físico. O quarto inteiro se iluminou de uma forma que me cegou momentaneamente, no plano espiritual. E eu fui lançada para fora da casa como se uma mão enorme me tivesse empurrado com força total. Voltei para a reunião do grupo humilhada e abalada. A líder me ouviu em silêncio e disse apenas: "Tonte do novo." Mas dessa vez, com reforço. Na noite seguinte fomos 5. Cada uma com uma missão diferente. Uma, para criar conflito financeiro. Uma, para trabalhar com sonhos perturbadores. Uma para introduzir tentação externa. Uma para semear a distância emocional entre eles. E eu, novamente, para o trabalho mental, chegamos juntas. E nos deparamos com algo que nenhuma de nós esperava. Eram quase 00:30 quando vimos, pela percepção espiritual, que os dois estavam acordados, ajoelhados, de mãos dadas, e orando com uma precisão que parecia cirúrgica. O marido declarou em voz alta: toda a obra das trevas planejada contra este casamento seja destruída agora pelo fogo do Espírito Santo. A esposa continuou sem hesitar: todo espírito de divisão, de traição, de amargura enviado contra nós, recebe o fogo de Deus, e não prosperará. Conforme eles oravam, algo começou a se formar ao redor da casa. Eu não consigo chamar de outra coisa senão um muro. Um muro de fogo espiritual que crescia a cada palavra pronunciada por eles. Não era decorativo. Queimava. 2 das mulheres que estavam comigo se aproximaram demais, e gritaram de dor espiritual. Elas recuaram imediatamente. O muro continuava crescendo, e então, o marido disse algo que mudou tudo naquela noite. Ele disse: Senhor, que todo o reino organizado contra a nossa família seja desmantelado agora, pela autoridade do nome de Jesus. Naquele momento, algo que eu só posso descrever como uma explosão espiritual
saiu de dentro daquela casa. Não foi gradual. Foi instantâneo, como um raio que atravessa o plano espiritual, em linha reta. 2 das mulheres que estavam comigo foram derrubadas. Eu mesma fui lançada para longe com uma força que me deixou desorientada por vários minutos. Quando voltamos para onde a líder estava, o que encontramos me chocou mais do que tudo que havia acontecido antes. Ela estava com as mãos no rosto, e pela primeira vez em todos os anos que eu a conhecia, ela parecia com medo, não de nós, não de um inimigo humano, mas de algo que ela claramente reconhecia como superior a tudo que ela havia enfrentado. Ela disse em voz baixa: "Esse casal não pode ser tocado. Abandona a missão." E naquele silêncio pesado, enquanto eu via 2 mulheres ainda se recuperando do impacto espiritual daquela oração, eu entendia algo que jamais consegui desaprender. Existe um nível de autoridade espiritual que o reino das trevas simplesmente não tem resposta, e esse nível não pertence a nenhum indivíduo isolado. Ele pertence a um casal unido, orando em acordo, com fé real e conhecimento da palavra de Deus. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em uma única coisa: se o poder que eu servia havia sido destruído por uma oração de 2 pessoas comuns, o que mais eu estava acreditando que era mentira? Depois daquela noite, algo em mim nunca mais voltou ao lugar. É difícil explicar o que acontece dentro de uma pessoa quando a base de tudo que ela acreditava começa a rachar, porque não era apenas uma missão que havia falhado. Era a narrativa inteira que eu havia construído sobre o mundo espiritual, sobre poder, sobre quem realmente estava no controle de todas as coisas. Durante anos eu fui ensinada que o reino que eu servia era invencível, que os crentes eram fracos, que as orações cristãs só funcionavam em casos raros, quando havia muita emoção ou desespero envolvido. Eu acreditei nisso porque vi situações que pareciam confirmar essa ideia. Vi casamentos destruídos, vi famílias desfeitas, vi pessoas que oravam e mesmo assim pareciam perder. Mas o que eu não entendia, o que ninguém dentro do grupo me havia explicado, é que há uma diferença enorme entre orar por hábito e orar com autoridade, entre repetir palavras religiosas e declarar a palavra de Deus com convicção real, entre uma oração individual e 2 cônjuges unidos diante de Deus com um propósito comum. Esse casal tinha as 2 coisas: união e autoridade. E contra isso, nós não tínhamos nada. Nas semanas seguintes ao fracasso da missão, eu comecei a observar as coisas de forma diferente. Comecei a prestar atenção nos casamentos que resistiam aos nossos ataques, versus os que cediam. E percebi um padrão claro, que eu havia ignorado por anos. Os casamentos que se mantinham eram invariavelmente aqueles onde os 2 oravam juntos. Não necessariamente casais perfeitos, não necessariamente casais sem problemas, mas casais que diante de qualquer crise, se ajoelhavam juntos e buscavam a Deus juntos. Essa percepção começou a me consumir por dentro, porque, quanto mais eu observava, mais eu entendia que havia estado do lado errado. Não apenas moralmente. Eu havia dedicado anos da minha vida a servir um reino que, diante de 2 crentes, genuinamente unidos em oração, simplesmente não tinha poder real. Foi nesse período que os sonhos começaram. O primeiro foi perturbador. Eu me vi dentro de uma sala escura, cercada por correntes que eu não conseguia ver, mas conseguia sentir. Do outro lado da sala havia uma porta, e pela fresta da porta entrava uma luz que não era agressiva, não era ameaçadora, mas que de alguma forma eu sabia que era a coisa mais real que eu já havia visto. Eu acordei suando, com o coração acelerado, sem conseguir entender o que aquilo significava. O segundo sonho foi diferente. Eu vi o casal que havia resistido aos nossos ataques. Vi os 2 orando. Mas desta vez eles não estavam orando pela própria proteção. Estavam orando por pessoas perdidas. Estavam pedindo a Deus que alcançasse almas que estavam presas em trevas. E em algum momento da oração deles, a esposa pronunciou palavras que me atravessaram como uma faca quente. Ela disse: "Senhor, liberta cada alma que está aprisionada pelo engano, cada pessoa que foi seduzida pelas trevas, e que no fundo do coração, deseja ser livre." Eu acordei com o rosto molhado de lágrimas. E pela primeira vez em muitos anos eu não sabia se estava chorando de medo ou de esperança. Não contei nada para ninguém do grupo. Sabia que se revelasse o que estava sentindo, as consequências seriam severas. No mundo das trevas, dúvida
é traição. E traição tem um preço muito alto, mas a luz que eu havia visto naquele sonho não me deixava em paz. Ela ficava no fundo da minha mente, durante o dia. Aparecia nos momentos de silêncio. Me perseguia nos momentos em que eu tentava me concentrar nas atividades do grupo. Era como se algo estivesse me chamando de uma forma que eu não conseguia ignorar, e não conseguia responder, porque não sabia como. Foi então que, movida por uma curiosidade que eu mesma não conseguia explicar, eu fui até uma igreja. Não a igreja daquele casal especificamente. Uma congregação numa cidade próxima, onde eu tinha certeza de que ninguém me conhecia. Entrei e me sentei no último banco, o mais longe possível do palco, pronta para sair ao primeiro sinal de desconforto. Mas o desconforto não veio do jeito que eu esperava. O pastor pregou sobre libertação, sobre como Jesus veio para soltar os cativos, sobre como não existe corrente, não existe pacto, não existe história passada que seja forte o suficiente para resistir ao poder do sangue de Jesus. E cada palavra que ele dizia parecia atravessar camadas de endurecimento que eu havia construído ao longo de anos. Era como se ele estivesse descrevendo exatamente a minha situação, sem me conhecer. No final do culto, ele fez um chamado. Disse que havia pessoas ali que estavam carregando um peso que não era para ser carregado sozinhas. Que havia pessoas ali que tinham vivido coisas que envergonhavam, que haviam feito escolhas das quais se arrependiam profundamente. E que Jesus não estava ali para julgá-los, mas para libertá-las. Eu não planejei me levantar. Meu corpo se levantou, antes que eu tomasse qualquer decisão consciente. Minhas pernas me levaram até a frente daquela igreja, como se eu não tivesse controle sobre elas. E quando o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar, algo se quebrou dentro de mim que eu sabia, naquele instante, que nunca mais seria reconstruído da mesma forma. Eu chorei como não chorava desde a infância. Não um choro de tristeza apenas. Um choro de liberação, como se anos de peso, de culpa, de medo, de escuridão, estivessem saindo de dentro de mim de uma só vez. Naquele dia, eu deixei para trás tudo que eu havia sido. Não foi fácil. Não foi simples. Os dias seguintes foram difíceis de uma forma que eu não vou minimizar aqui. Sair de um mundo como aquele tem um custo real, mas cada dia longe daquele reino foi um dia que eu respirei com mais liberdade do que no dia anterior. E hoje, olhando para trás, eu entendo uma coisa que me enche de gratidão e de espanto ao mesmo tempo. Eu fui enviada para destruir, e fui alcançada pela oração de pessoas que eu havia tentado prejudicar. O mesmo casal que eu tentei separar estava orando pela libertação de pessoas como eu, e a oração deles chegou até mim antes que eu chegasse até eles. Se você está assistindo isso hoje, e sente que sua vida está presa em algo que você mesmo não consegue nomear, eu quero que você saiba: não existe situação sem saída diante de Deus. Eu sou a prova viva disso. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa mensagem. Porque às vezes a libertação de uma pessoa começa quando outra decide não guardar o testemunho só para si. Depois de tudo que eu vivi, e de tudo que eu testemunhei, eu não consigo simplesmente encerrar esse relato sem falar diretamente com você sobre o que isso significa para o seu casamento, para a sua família e para a sua vida espiritual hoje. Porque esse testemunho não é apenas uma história, é um mapa. É uma revelação prática sobre como o mundo espiritual funciona e sobre o que você pode fazer agora mesmo para proteger o que Deus colocou nas suas mãos. A primeira coisa que eu preciso te dizer é a seguinte: o seu casamento tem um inimigo. Não é o seu cônjuge, não é a sogra, não é a situação financeira, não é o estresse do trabalho. Existe uma oposição espiritual real contra os casamentos que carregam propósito. E essa oposição é organizada, é paciente e é estratégica. Ela não chega com uma placa escrito destruição. Ela chega disfarçada de desgaste natural, de incompatibilidade, de cansaço, de rotina. Ela entra pelas frestas da comunicação quebrada, da oração abandonada, da intimidade negligenciada. Eu sei disso porque eu fui parte dessa estratégia por anos. A segunda coisa que eu preciso te dizer é igualmente importante. O seu casamento tem uma cobertura. E essa cobertura é ativada de uma forma específica. Não basta ir à igreja no domingo. Não basta fazer uma oração rápida antes de dormir. A cobertura plena de um casamento no plano espiritual é ativada quando os dois cônjuges se colocam juntos diante de Deus, em acordo, com conhecimento da palavra
e com autoridade consciente. Eu vi isso funcionar em tempo real. Vi o fogo espiritual se formar ao redor de uma casa, porque 2 pessoas decidiram orar juntas com intenção. Vi o nosso grupo recuar diante de uma oração de acordo que durou menos de meia hora. Vi a líder do nosso círculo, uma mulher com décadas de experiência nas trevas, se render diante da autoridade de um casal comum que simplesmente conhecia quem era em Cristo. Então deixa eu te ensinar o que eu aprendi observando do lado de fora e o que aprendi depois, como crente estudando a palavra de Deus. O primeiro ensinamento é sobre o poder do acordo. A Bíblia diz em Mateus 18 que se 2 concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, o Pai Celestial fará por eles. Isso não é apenas uma promessa bonita para ser lida no culto de domingo. Isso é uma lei espiritual. Quando marido e mulher se colocam em acordo genuíno na oração, eles ativam uma dimensão de autoridade que individualmente nenhum dos dois possui sozinho. No plano espiritual, esse acordo cria uma barreira que o inimigo reconhece e teme. Eu testemunhei isso. Eu fui detida por isso. O segundo ensinamento é sobre a oração com conhecimento. Existe uma diferença enorme entre orar com emoção e orar com conhecimento. Oração emocional é importante. Deus ouve o clamor do coração, mas a oração que paralisa o inimigo, a oração que desmantelou o nosso grupo naquela noite, era uma oração fundamentada em verdades específicas da palavra de Deus. O casal declarava versículos, nomeava situações específicas, fechava portas espirituais com precisão. Eles não estavam apenas desabafando com Deus. Eles estavam governando espiritualmente o território da própria família. Isso é o que a Bíblia chama de orar segundo a vontade de Deus. E quando você ora segundo a vontade de Deus, com a autoridade do nome de Jesus, o plano espiritual responde de uma forma que os olhos naturais não veem, mas que o inimigo sente imediatamente. O terceiro ensinamento é sobre a consistência. Uma das coisas que mais nos facilitava o trabalho de destruição era a inconsistência dos casais na oração. Muitos oravam quando a crise chegava, poucos oravam antes da crise para impedi-la, e existe uma diferença espiritual enorme entre os dois. Um casal que ora juntos consistentemente, mesmo nos dias tranquilos, mesmo quando a vida parece normal, esse casal está constantemente renovando a cobertura espiritual do seu lar. Está constantemente fechando portas que poderiam ser usadas como entrada. Está construindo uma fortaleza tijolo por tijolo, noite após noite, semana após semana. O casal que só ora na crise está sempre chegando tarde, está sempre tentando apagar um incêndio que poderia ter sido prevenido. E às vezes, quando a crise chega, ela já está tão avançada no plano espiritual que o casal nem reconhece mais a origem real do problema. O quarto ensinamento é sobre a guerra espiritual pelo casamento. Muitos crentes acreditam que guerra espiritual é algo reservado para pastores, para intercessores experientes, para pessoas com dons específicos. Isso é uma mentira que o inimigo trabalhou muito para instalar dentro da igreja. Porque se os cônjuges comuns acreditam que não têm autoridade espiritual, eles nunca vão exercer essa autoridade. E um crente que não exerce a autoridade que tem, é um crente que o inimigo pode manipular com muito mais facilidade. A Bíblia é clara quando diz que a Deus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade não é apenas dos líderes espirituais, é de todo crente que está em Cristo. E dentro do seu próprio lar, você tem uma autoridade espiritual que nenhum pastor ou intercessor externo tem, porque é o seu território, é a sua família, é o seu casamento. O casal que destruiu a nossa missão não era famoso, não tinha um ministério conhecido, não tinha uma plataforma, eram 2 pessoas comuns, que haviam entendido algo simples e poderoso, que o nome de Jesus tem autoridade real, que a palavra de Deus é uma arma viva, e que quando 2 se juntam em acordo, o céu atende. E o quinto ensinamento, talvez o mais importante de todos, é sobre o amor como fundamento da guerra espiritual. O que mais me impressionou naquele casal não foi apenas a força da oração deles, foi o amor que havia por trás dela. Eles não oravam por obrigação religiosa, eles oravam porque se amavam, e amavam a família que estavam construindo. E esse amor dava uma profundidade à oração deles que eu raramente havia encontrado. O inimigo pode resistir à religiosidade.
Ele pode até tolerar uma certa forma de piedade que não tem poder real, mas ele não tem resposta para um casal que ora junto, porque genuinamente se ama, genuinamente confia em Deus, e genuinamente acredita que o casamento, que Deus uniu, nenhum ser do inferno pode separar. Se você está casado, eu te faço um desafio agora. Ainda hoje, antes de dormir, chama o seu cônjuge, senta ao lado dele ou dela. Pega a mão dessa pessoa e oram juntos. Não precisa ser longo, não precisa ser elaborado. Começa, porque cada oração em conjunto é uma pedra a mais na fortaleza espiritual do seu lar. E se o seu casamento está em crise agora, se você sente que há algo invisível atuando contra a sua família, eu quero que você saiba que não é tarde. A mesma autoridade que destruiu a missão do nosso grupo naquela noite está disponível para você agora. O nome de Jesus não perdeu o poder. A palavra de Deus não envelheceu. E o Deus que lutou por aquele casal é o mesmo Deus que vai lutar pelo seu casamento, se você decidir se levantar e orar. Escreve aqui nos comentários: eu não vou desistir da oração. Deixa essa declaração registrada, porque há poder na confissão pública da fé. Eu cheguei ao fim desse testemunho com um coração cheio de gratidão por estar viva e livre, cheio de responsabilidade por cada palavra que compartilhei aqui, e cheio de esperança por você que assistiu até esse momento. Porque se você chegou até aqui, eu acredito que não foi por acaso. Deixa eu resumir o que eu aprendi com tudo que vivi, do lado das trevas e do lado da luz. O casamento é um alvo. Sempre foi. Não porque o inimigo odeia o amor romântico, mas porque ele entende algo que muitos casais ainda não entenderam. Um lar unido, espiritualmente ativo, onde marido e mulher oram juntos e caminham juntos com Deus. Esse lar produz filhos com propósito, produz intercessores, produz pessoas que mudam territórios, e o inimigo não quer que esse tipo de família exista e se multiplique. Por isso os ataques são reais. Por isso, as estratégias são sofisticadas. Por isso, tantos casamentos que começaram com amor genuíno terminam em ruínas, sem que ninguém consiga explicar exatamente o que aconteceu. Mas eu também aprendi que o ataque nunca é maior do que a cobertura, que a estratégia do inimigo nunca é mais poderosa do que a autoridade de dois cônjuges unidos em oração, que o fogo espiritual que se forma ao redor de um lar, onde se ora juntos, é real, é eficaz, e é suficiente para fazer recuar qualquer força que venha contra aquela família. Eu sou testemunha disso. Eu fui detida por isso. Eu fui transformada por causa disso. E a mensagem que eu deixo para você hoje é simples. Não subestime o poder da oração no seu casamento. Não deixe a rotina roubar de você o hábito mais poderoso que um casal pode ter. Não espere a crise chegar para si, lembrar de que você tem acesso a uma autoridade espiritual que o inimigo teme. Ore hoje, ore amanhã. Ore quando estiver tudo bem, para que continue bem. Ore quando a crise chegar, para que ela não destrua o que Deus construiu. Ore com o seu cônjuge, de mãos dadas, com a palavra de Deus na boca, e com a fé de que o mesmo Deus que protegeu aquele casal, no interior daquele estado, está presente no seu quarto, na sua sala, na sua família, agora mesmo. Porque a Bíblia não mente quando diz que o que Deus uniu, o homem não separa. E eu acrescento com a autoridade de quem tentou separar e foi impedida. O que Deus uniu, e o casal protege com oração, o inferno também não separa. Você chegou até o final desse testemunho. Isso significa algo, significa que essa mensagem era para você. Significa que talvez o seu casamento precise dessa renovação espiritual. Significa que talvez alguém que você ama precise ouvir o que você ouviu hoje. Então eu te peço 3 coisas antes de sair daqui. A primeira, escreve agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Deixa essa declaração marcada, deixa ela registrada como um ato de fé público. Porque há algo poderoso que acontece quando você confessa com a boca aquilo que você acredita no coração. A segunda, compartilhe esse testemunho agora com alguém. Com o seu cônjuge, com um amigo cujo casamento está em crise, com um familiar que está prestes a desistir do matrimônio. Você não sabe o tamanho do impacto que um compartilhamento pode ter na vida de uma pessoa que está no limite. Seja um instrumento que leva essa mensagem até quem precisa dela hoje. A terceira,
Se inscreve nesse canal e deixa o seu like nesse vídeo. Não porque eu preciso de números, mas porque cada pessoa inscrita é uma pessoa que vai receber a próxima revelação, o próximo testemunho, a próxima mensagem que pode mudar uma vida. E você não vai querer perder o que está por vir. Eu fui enviada para destruir casamentos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, usou um casal que orava juntos para me destruir por dentro. No bom sentido, para destruir a mentira que eu vivia. Para destruir as correntes que me prendiam, para destruir a escuridão que eu havia aceitado como lar. E hoje, eu estou aqui, livre e transformada. E com uma certeza que nada mais vai me tirar. O poder de Jesus é real. A oração funciona. E o seu casamento vale a pena ser protegido. Até a próxima revelação.